E a paz do Senhor para Pati Gaioso, Eleilson Correia Moto, Carlos Pinheiro, Valéria Gaioso, Xênia Mariana, graças a Deus, Jefferson Alves de Abreu. Que Deus possa abençoar a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus seja sobre todos vocês. Vou ler aqui a palavra do Senhor, que se encontra aqui em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 13, que fala sobre a fé do centurião, a fé daquele homem de Deus. E entrando Jesus em Cafarnaum, veio a ele um centurião, rogando, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Respondendo o centurião, disse-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Somente diga uma palavra e o meu criado sarará. Pois também sou homem sob autoridade, tenho soldado às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem. E ao meu criado faz isso, e ele faz. E ouvindo Jesus isso, maravilhou-se, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E eu vos digo, do Oriente e do Ocidente se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai como Cristo, que seja feito. E naquele mesmo momento o seu criado sarou. Glórias a Deus. Nós vemos aqui a ação poderosa do Senhor Jesus em abençoar, em efetuar a cura, em efetuar um milagre poderoso na vida do servo de um centurião, de um homem ali revestido de autoridade, mas que creu piedosamente na palavra do Senhor, creu poderosamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, que a presença do Todo-Poderoso seja sobre ti nesse momento, e que a graça poderosa de Jesus te alcance, que você seja abençoado. Então creia, nós estamos aí nas quartas-feiras, uma poderosa campanha, o que queres que eu te faça? Será nessa quarta-feira, essa campanha, 7 quartas-feiras, o que queres que eu te faça? Deus vai operar um milagre na sua vida, porque para Deus o querer é poder, para o mundo só quer quem pode. Agora, para Deus, você quer, porque Ele pode sobre a sua vida. Então, creia no poder de Deus, na graça gloriosa do Senhor Jesus, porque Ele é Senhor, Ele é Todo-Poderoso. Graças a Deus, abra o seu coração. Deus tem algo glorioso para determinar sobre a sua vida. Esse problema que às vezes você passou nesse dia, esse momento difícil, essa circunstância, às vezes um tanto quanto constrangedora, essa circunstância, às vezes humilhante que você passou, às vezes difícil, saiba, coloca na mão do Senhor. Ele tem poder para reverter situações, Ele tem poder para te honrar e para te abençoar. Abra o seu coração, Deus vai ministrar o poder dele sobre a sua vida. O Espírito de Deus vai determinar a presença dele sobre ti. Então abra o seu coração e creia. Missões Pentecostes, aqui Deus opera o seu milagre. Aqui, pelo poder da palavra, Deus opera milagres. Então creia, porque o Espírito de Deus já está operando em tudo aquilo que Ele tem que operar na sua vida para te abençoar. Porque esse mal que sentias, em nome de Jesus eu profetizo, não sentirás mais, porque é a mão do Senhor que está sobre ti, para te curar e para repudiar todo o mal contra ti. É a presença do Deus vivo que te alimenta, que repudia o mal e que te abençoe poderosamente. Então creia em nome de Jesus Cristo. Vamos orar agora, vamos agradecer ao Senhor. Geraldo e Udemília também na audiência, a Leonafes do Vale, Maria Rita Felipe, graças a Deus, sejam bem-vindos. O Espírito de Deus seja sobre ti. Vamos orar agora agradecendo ao Senhor. Vamos ser gratos ao Senhor por esse dia, por essa noite, por esse momento, por tudo que aconteceu, pelas circunstâncias, pelas bênçãos, pelas tristezas, pelas alegrias, enfim, por tudo. Creia, Deus é Senhor para te abençoar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse dia, por todas as situações que se nos sucederam, por todas as situações, ó Pai, que apareceram em nossa vida. Obrigado, ó grande Supremo Deus eterno. Em nome de Jesus, ó Deus eterno, obrigado por tudo. Obrigado pelo teu amor, por tua bondade, benevolência e misericórdia. Obrigado, Senhor, por tua bênção sobre todos nós, ó Pai.
Senhor, obrigado, Senhor, pelas tristezas, pelas alegrias, Pai. Sim, meu Deus, obrigado pelas humilhações, pelos constrangimentos, mas também, Senhor, meu Deus, pelas bênçãos poderosas, pelas honras que o Senhor tem nos concedido a cada dia. Às vezes não percebemos o Teu agir, Pai, por causa da dureza do coração, mas o fato é que o Teu Espírito Santo continua agindo, continua abençoando e continua ministrando o poder e o milagre sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Cristina Santos, João Filho Santos, Fatinha Godoy, Gustavo Teodoro, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Cristina Santos é a irmã da Cleide. Graças a Deus. Irmã da Cleidinha, da Cleidiana. Glórias a Deus. Entrando aqui nessa palavra, irmãos. Entrando nessa palavra, porque por essa palavra Deus opera milagres. Então por isso que você tem que crer. Deus opera milagres. O Espírito de Deus opera um milagre. É por isso que estamos aqui nessa programação de segunda a sexta, das 21h30 às 22h30, porque nós cremos no poder de Deus. Pentecostes é a descida do Espírito Santo. Missões Pentecostes, aqui Deus opera milagres. Creia, fica firme nessa audiência, participe dessas campanhas nas quartas-feiras e também nas sextas-feiras vai começar uma poderosa campanha que será passada para os irmãos, uma campanha de muito milagre, uma campanha de muita bênção, onde nós estamos orando no monte, buscando a presença de Deus. E se você buscar e tiver fé no seu coração, o Espírito de Deus determinará a sua bênção e o seu milagre. A fé do centurião de Cafarnaum. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, veio a ele um centurião, ou seja, um capitão romano com autoridade sobre 100 homens, lhe rogando, ou seja, ele suplicava a ele com insistência, implorando. Jesus não veio apenas para limpar Israel, irmãos, ele veio também para libertar os gentios. E por conseguinte, o oficial romano foi liberto daquele mal. O servo daquele oficial foi liberto. Aquele oficial se alegrou no coração por ver um servo querido ali sendo liberto, uma pessoa que ele tinha uma admiração, um servo abençoado, uma pessoa que ele gostava, um amigo. Mesmo que fosse o servo, eu acho que era mais do que servo, porque se fosse realmente só um servo, o centurião não ia andar procurando cura para ele, não. Ele era mais do que servo, ele era um amigo. E foi o que aconteceu. Então, irmãos, aqui nós vemos milagres poderosos. E ele começou a dizer: Senhor Jesus, Senhor. O judeu leproso tinha chamado Jesus de Senhor, e agora um centurião gentil chama de Senhor, proclamando o Senhor de todos. Veja só, antes aí, um leproso, pobre, miserável, sem lugar para ir, sem o que comer, dependendo da ajuda dos outros, envergonhado, constrangido em meio à sociedade por causa da lepra, ele chama Jesus de Senhor. Agora vem outro revestido de autoridade, revestido do poderio romano, um centurião, um homem que tinha autoridade sobre 100 soldados. Da mesma forma chama o Senhor Jesus de Senhor. Nós vemos que ele é Senhor tanto de pequenos como grandes, de pobres e de ricos. Não importando as diferenças das situações aqui na terra, Jesus, ele é Senhor. Ele é Senhor. Então creia, receba esse Senhor no seu coração. Porque Jesus Cristo, ele é Senhor da vida, ele é Senhor da morte. Ele é o Senhor do milagre, ele é o Senhor da bênção. E ele pode operar na sua vida, se você crê, ele pode fazer. E diz aqui: o meu criado jaz em casa paralítico, é violentamente atormentado. Essa doença aqui, irmãos, igual eu já preguei outras vezes, ela era uma enfermidade, era uma paralisia com contrações nas juntas, acompanhada de um intenso sofrimento. A vida do homem estava ameaçada, o homem estava todo engruvinhando de tanta dor, violentamente atormentado. Era algo terrível de se ver, era algo doloroso e não podia fazer nada. Então nós vemos que ele foi clamar pelo seu servo, para que Deus pudesse, o Senhor Jesus Cristo pudesse amenizar aquela situação, derramar bênção sobre aquele homem. E Jesus lhe disse: eu irei e darei saúde. Aqui a ênfase, irmãos, está no fato de ir, mas naquele que vai, ou seja, Cristo. Então ele foi enfático. Ele diz: olha, eu posso, eu quero, eu vou lá e vou operar esse milagre. Se você crê, Jesus pode
e Ele quer operar na sua vida. Mais uma vez, irmãos, aqui Ele estabelece o seu poderio em relação à cura divina. Eu quero, eu posso. Antes Ele diz para o leproso: Senhor, se quiseres, bem pode me deixar limpo. Quero ser limpo. E logo foi purificado da lepra, diz aqui no versículo 3. Então nós vemos que nesse seguimento dessa palavra, o servo do centurião também foi restabelecida a sua saúde por causa do poderio do Senhor Jesus Cristo. E esse mesmo poder está à sua disposição. Se você crer, se você buscar, Ele pode operar na sua vida. E respondendo o centurião, disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Ou seja, ele entendeu que ele era um gentio. Ele entendeu ali o seu distanciamento espiritual em relação ao judeu. Ele foi humilde, mas diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Ou seja, ele creu que a palavra do Senhor era necessária, era a única coisa que precisava para a libertação do seu criado, era a palavra do Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor enviou a sua palavra, perdoou os seus pecados e sarou todas as suas enfermidades. É o poder da palavra. E ele creu nesse poder glorioso, o poder da palavra do Senhor Jesus Cristo, que é a que opera curas, milagres e maravilhas. E ele também começa a fazer um relato da sua situação, da sua circunstância. Olha, eu também sou homem sob autoridade, tenho soldado das minhas ordens. Eu digo a um vai, outro ele vai, outro vem, ele vem. Faz isso, ele faz. Ou seja, aquele homem mostrou uma inteligência espiritual muito notável. Ele se referiu à autoridade da palavra dele, mandando os seus criados fazer algo, e observou que Jesus tinha no mundo espiritual o mesmo poder da palavra para mandar as enfermidades embora, para expulsar os demônios e para ministrar a bênção e o milagre sobre todos. Então abra o seu coração. E ouvindo isso, Jesus se maravilhou. Então, aqui as duas únicas ocasiões que Jesus se maravilhou: a fé do gentio e a incredulidade do judeu. Só duas vezes: a fé de um povo distanciado e a incredulidade do povo chegado. O que tinha que crer não cria, o que não era para crer teve mais fé do que os outros. Portanto, irmãos, tenha fé no seu coração. E disse ao que seguia: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E vos digo, do Oriente e do Ocidente se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ou seja, passariam a fazer parte da aliança abraâmica. Nós vemos, irmãos, que aqui em Mateus está relatado aqui nos capítulos 8 e 9, mostrando Cristo como vencedor do pecado, da doença, dos demônios, da natureza, da morte, e também o poder que ele tem para curar as enfermidades. Aqui ele relata a fé de um centurião romano, que estamos falando aqui agora, um homem revestido de autoridade e cujo seu criado, o seu servo, estava enfermo. E nós vemos aqui que Jesus admirou da fé daquele homem. Jesus admirou-se da fé daquele homem, desse oficial gentio, que apenas com sua palavra à distância curou-lhe o servo. Ele acreditou no poder da palavra de Deus. Ele acreditou na palavra de Deus. Creia na palavra do Senhor. Nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso sim traz vida e vida com abundância. Nós vemos, irmãos, que a ocasião da sua fé, ele ouviu certamente falar de Jesus em Cafarnaum. Ele era um pagão que temia a Deus, ele sentia a necessidade da salvação, como o próprio Cornélio, que está relatado lá em Atos capítulo 10, no qual Pedro foi visitado. Então nós vemos aqui que ele era um gentio, mas ele temia a Deus. Ele foi criado em outra religião, ele foi criado em outro ensinamento, mas quando conheceu Jesus, foi algo mais poderoso. A fé dele já estava ardente no coração. Ele sentia necessidade de salvação. É isso que eu e você nós precisamos, sentir a necessidade de salvação, prezar pela salvação e pela vida eterna. Então, irmãos, ele comandava ali 100 soldados ali do exército romano, um homem muito revestido de autoridade, e ele edificou ali uma sinagoga naquela cidade. Ele era romano, mas respeitava a fé dos judeus. Era um homem cheio de obras, era um homem bondoso, apesar de ser um oficial, uma alta patente da guarnição romana.
ele amava ali o seu criado, ele tinha respeito pelo ser humano, ele sabia entender as dores do ser humano. Não é porque ele era o chefe, o mandão, que ele simplesmente ia menosprezar o pequeno. Ele tinha amor uns pelos outros, ele tinha amor ao seu próximo. E foi a Jesus, e quando Jesus chegava em um lugar, irmãos, nós vemos aqui que as multidões iam ao seu encontro. As multidões afluíam à presença dele. E aqui muitos doentes foram curados, muitos endemoniados foram libertos ali. E acontece o mesmo hoje quando alguém famoso chega em nossa igreja. Não, irmãos, o povo de hoje procura fama. Eles trocaram, irmãos, a santidade pela glória. Eles trocaram a glória de Deus pela fama humana. Às vezes traz aí pregadores, paga esse cara, traz cantor, paga esse cara, faz tanta exigência para a igreja, para cantar ali, como se fosse uma estrela, mas não sai ninguém curado, não sai ninguém liberto. E Jesus não é diferente. Por quê? Porque hoje os homens trocaram a glória de Deus, a santificação, pela fama humana. E Deus não opera em cima disso aí. E temos que ter muito cuidado com isso. Então, irmãos, tem que ter realmente essas condições, essas situações de crer realmente, de observar a palavra de Deus. E nós vemos aqui a humildade daquele homem. Por ser uma pessoa de alta patente, ele foi muito humilde em relação à pessoa de Cristo. Por quê, irmãos? Porque ele não era orgulhoso. Ele era um centurião do Império Mundial da época, mas julgou-se indigno de receber Jesus em sua casa. E a casa dele não era uma casa ruim. A casa dele, obviamente, seria uma mansão, porque ele tem o poder para construir uma sinagoga para o povo judeu adorar. Poder financeiro, ele morava muito bem, tinha muitos criados, muitos servos em casa, porém recebeu Jesus no coração. Ele disse: Senhor, não sou digno que entre na minha casa, porque sou um homem digno, ou seja, eu sei dos meus pecados, das minhas faltas. Ele era um homem cheio de bondade no coração, ele era um homem de muita fé, que buscava a santidade do Senhor. E Simão, um fariseu, recebeu Jesus em sua casa, mas não em seu coração. Aquele Simão lá recebeu, e aí veio a mulher beijar os pés do Senhor Jesus, ele ficou julgando, Esse aí chegou aí, não lavou nem as mãos para comer. Se ele fosse realmente um profeta, ele saberia que essa mulher aí é uma pecadora. Ele recebeu Jesus na casa dele, pela fama que Jesus tinha, para se apresentar, mas não recebeu Jesus no coração. Já esse centurião fez diferente. Ele recebeu Jesus no coração e falou: não vai na minha casa que eu não sou digno, o senhor entrar lá. Porque o Senhor é santo, eu sou um miserável pecador. Então nós vemos que a fé dele entrou muito em contraste em relação a de um fariseu, conhecedor da palavra, conhecedor ali das leis de Moisés, e que deveria ser um praticante. Praticar o amor a Deus, que é mandado pela palavra do Senhor. E diz aqui, o bom senso da sua fé. Ele, sendo militar, irmãos, ele conhecia o valor da obediência. Ele até frisou: eu digo a um vem, ele vem, a outro vai, ele vai, o criado faz isso, ele faz. Então ele sabia o teor ali dessa obediência. Hoje as pessoas, irmão, não têm compreensão do que é obediência. Não tem um entendimento da obediência à palavra do Senhor. Faz o que quer. Não, eu só obedeço a Deus, não obedeço a homens. Mas se não obedecer àqueles que Deus determinou, você está desobedecendo o próprio Deus. Porque Jesus diz: aquele que me aceitar, aceita aquele que me enviou. Aquele que me recusar, recusa aquele que me enviou. Então, aquele que desobedecer àquele que foi enviado, está desobedecendo àquele que foi enviou também. Então, isso aí é uma farsa de muito orgulho no coração de pessoas com soberba, de pessoas muitas vezes rebeldes no coração, que falam: não obedeça a homem, obedeça só a Deus. Você não obedece nem a Deus. Se obedecesse a Deus, obedeceria os homens que Deus mandou que você obedecesse. A hierarquia. Então vem aí a necessidade realmente, e o exemplo daquele homem que entendia realmente desse requisito, obediência. Diz somente uma palavra: o meu criado sarará. Uma palavra, ele creu na palavra de poder, ele creu na palavra da cura, ele creu na palavra da bênção. Ele aceitou isso como verdade no coração dele. Ele sabia que pelo poder de Jesus, aquele servo seria curado. Porque ele sabia da fama de muitos enfermos, do próprio leproso aqui, que ele teve consciência que aconteceu minutos antes.
que foi curado realmente daquela enfermidade. Ele sabia das circunstâncias, por isso ele creu no seu coração. A vida militar ensina a importância da autoridade e o valor da obediência. Como soldado de Cristo, irmão, nós temos que ter essas virtudes. Obediência. Obediência à palavra do Senhor. Obediência ao seu líder, aos líderes, aos pastores, aos obreiros da igreja que estão determinados sobre ti. Não é ser obstinado, não é ser rebelde. Porque aquele que se rebelia contra a palavra de Deus, ele paga um alto preço. Desobedecer a palavra de Deus, irmãos, é um pecado muito mais grave do que você pensa ou imagina. Vou citar um exemplo para você. Saul, ele tentou matar Davi de toda maneira e foi rejeitado por Deus. Davi manda matar Urias, prostitui com a mulher de Urias, manda matar o marido e fica. Por quê? E que Deus não rejeitou Davi? Davi, ele pecou contra a santidade de Deus. É o pecado carnal, a desobediência, aqui a palavra determinada, a conduta. Só que Samuel falou para ele, fica aí, espera eu chegar que eu vou oferecer o incenso. Ele vai e oferece ali o sacrifício no lugar de Samuel. Samuel é que era determinado por Deus para oferecer o holocausto. Não era, o sacrifício não podia ser Saul. Saul pecou contra a autoridade de Deus. Davi pecou contra a santidade de Deus. Davi pagou um alto preço, pagou, mas não foi rejeitado nem morto. Saul, por aquele ato, ele pecou contra a autoridade de Deus, ele foi rejeitado e morreu antes do tempo. Outra coisa, Moisés, o grande homem de Deus. Moisés morreu sem ver a terra prometida porque pecou contra a autoridade de Deus. Deus fala para Moisés, olha, fala com a rocha. Ele vai lá e bate nela 2 vezes, desobedeceu a palavra de Deus, a autoridade de Deus. Aí Deus fala, olha, por quanto fosse rebelde no tocante à rocha ali, naquela circunstância, você vai ver a terra, mas não entra lá. Moisés orou ao Senhor por 3 vezes e Deus falou, olha, basta, não toca mais nesse assunto. Porque Moisés pecou contra a autoridade de Deus. Deus falou, faz isso, ele fez do jeito que ele quis. Ele desobedeceu. Saiu a água da rocha, saiu. Deus operou o milagre, operou. Mas a circunstância veio, Moisés, sobe no monte, você vai morrer. Olha para a terra, mas lá você não pisa, você não entra. Porquanto você desobedeceu a minha palavra, foi rebelde a minha palavra. Vocês estão entendendo, irmãos? Pecado contra a santidade de Deus tem um preço. Pecado contra a autoridade de Deus tem execução. Então Moisés foi executado ali por desobediência. Deus executou ali aquela desobediência de Moisés. Ele não entrou na terra prometida. E muitos hoje, eu só obedeço a Deus, mas não obedece. Tem cuidado, hein? O grande Moisés não pisou na terra prometida. Às vezes você acha que você é um servo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e por desobedecer você pode não entrar na Canaã celestial, hein? Porque está pecando contra a autoridade de Deus. E às vezes aquele irmão seu que é fraco, que às vezes cai em prostituição, cai em pecado, você julga ele, às vezes está mais santo que você, porque está pecando contra a santidade, você está pecando contra a autoridade. E pecar contra a autoridade tem execução de juízo. Então toma cuidado. Foi o que aconteceu aqui, dentro dessas situações, e nós como crentes, servos de Deus, precisamos obedecer a palavra do Senhor, obedeça aos seus pastores, ao seu pastor, obedeça aos seus líderes. Seja obediente, obedecer é melhor do que o sacrificar. Porque quando você obedece, mesmo que é contraponto contra a sua vontade, mas Deus se agrada, você obedeceu, Ele vai te honrar pela sua obediência. Se você não obedecer porque não concorda, Deus que vai cobrar a sua desobediência, porque Deus não está interessado naquilo que eu concordo ou discordo. Ele está interessado naquilo que Ele mandou eu fazer o que Ele mandou. Igual Jonas. Ficou 3 dias ali no vento da baleia, deu um prejuízo para o dono do navio terrível, para todos eles ali, e teve que ir lá fazer o que Deus mandou ele fazer, pregar em Nínive, andar caminho de 3 dias naquela grande cidade, naquela grande metrópole naquela época, e levar a palavra de Deus. Então, irmãos, nós vemos que devemos obedecer, e esse centurião, a sua humildade, a sua fé, foi demonstrada no requisito obediência. Ele obedeceu a palavra do Senhor, ele não era orgulhoso, ele tinha um bom senso da sua fé, e houve para ele, irmãos, uma recompensa imediata da fé dele. Ele teve uma recompensa da sua fé. Qual foi? Jesus admirou-se 2 vezes, a grande admiração de Jesus. Primeiro, a fé do centurião, no capítulo 9,
E segundo, a falta de fé dos nazarenos, em Marcos 6,6. As duas grandes admirações de Jesus foi no tocante à fé. A fé e a falta de fé. A fé do centurião e a falta de fé dos nazarenos, conterrâneos deles. Nós vemos que no centurião ele manda uma palavra de poder, o criado recebe a cura. Para os nazarenos, ele operou ali alguns poucos milagres por causa da fé do povo, da incredulidade do povo. Então, irmãos, houve duas admirações. A fé desse centurião, um grande homem ali, revestido de grande autoridade, um representante do grande império mundial da época, que era Roma, a sua humildade e a falta de fé dos nazarenos, dos seus conterrâneos. Então, irmãos, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé, creia, abra o seu coração. Senhor, eu recebo como verdade. Eu tomo posse dessa palavra no meu coração. Senhor Deus, eu quero crer, me ajuda a crer, Senhor, aumenta a minha fé, tira esse espírito de dúvida da minha mente, Senhor. Comece a orar, comece a pedir a bênção do Senhor. E Jesus curou o seu criado, e não cura só o corpo, porque Ele quer curar também a alma. A cura do Senhor ela é imediata, e ela abrange a totalidade do corpo, alma e espírito. Ela abrange ali as três etapas, as três dimensões do ser humano, corpo, alma e espírito. Porque, irmãos, a sua alma está no centro. Para o mundo material tem o corpo, para o mundo espiritual tem o espírito. A sua alma comunica-se com Deus através do seu espírito. A sua alma comunica com o mundo material através do seu corpo. É assim que funciona. Então, irmãos, qual a maior comunicação? Às vezes nós queremos mais saciar o corpo do mundo material do que pelo espírito do mundo espiritual. Então a sua alma está no centro da sua criação, corpo, alma e espírito. A sua alma comunica-se com o mundo material, com o mundo visível, através do corpo. A sua alma comunica-se com o mundo espiritual, o mundo de Deus, o mundo divino, através do seu espírito. Então, irmãos, tanto é que a Bíblia fala, na Eclesiastes, e o corpo volte ao pó da terra que eu deu, porque o corpo é da terra e volta para lá. E o espírito volte a Deus que eu deu. Mas Salomão não deu dimensão para a alma. Por quê? Porque se a alma estiver salva, ela acompanha o espírito para o céu. E se a alma não estiver salva, não tiver salvação, o corpo vai para a terra, mas ela é encaminhada para o sofrimento eterno. Então toma cuidado. Toma cuidado. É por isso que nós devemos buscar santificação. Santificar cada dia mais. E Jesus, irmãos, Ele exige fé. A falta de fé, ela impede a operação de milagres, ela impede a atuação de Deus na sua vida, porque a falta de fé, ela é gerada muitas vezes pela dúvida. Quando a dúvida passa a imperar o seu coração, Deus não age. Deus não age, Deus age naquilo que tem fé, porque a fé, ela produz esperança, produz calmaria no seu coração e tranquilidade. Vai dar certo, Deus está no negócio, Deus está agindo, você é abençoado. Então, irmãos, se nós queremos milagres, nós temos que ter fé em Cristo, porque Ele é o verdadeiro operador de milagres, Ele que opera milagres. Por que Jesus pode curar, irmãos? Ele possui ali muitas credenciais divinas. Ao ressurgir dos mortos, primeiro Ele recebeu todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Ele sente profunda compaixão pelos que sofrem. Por quê? Porque Ele também pagou o preço de um sofrimento. Ele veio como homem, um homem de dores experimentadas em trabalhos, não tinha nada de que dele desejássemos, como diz Isaías. Então, nós vemos que Ele passou por tudo, e Ele levou as nossas dores e enfermidades na cruz. Está lá em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Ele padeceu pelas nossas dores, pelas nossas enfermidades. Ele sofreu no meu e no seu lugar. Por isso é que Ele sabe interceder. É por isso que Ele sabe das nossas necessidades. E aqui Ele completa, ó, por isso que eu vos digo, aqui revela aqui a aceitação de Cristo pelos gentios, e a sua rejeição pelos judeus naquela época, pelos que incredulizaram a sua palavra, e não aceitaram a sua presença, que virão muitos gentios do Oriente, do Ocidente, e que se assentarão com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ou seja, eles passariam a fazer também parte da aliança abraâmica, aliança que Deus fez com Abraão. E os filhos do reino, ou seja, de Israel, seriam lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
ou seja, morreriam sem Deus desse modo, indo para o inferno, por terem rejeitado a Cristo. Irmãos, nós vemos aqui a aceitação pelos gentios e a rejeição pelos judeus incrédulos. Então nós devemos crer, foi aberta a porta da graça e da salvação. E então Jesus disse ao centurião: vai como creste. Crer e não fazer. Vai como fizeste? Não. Vai como se acreditou, não como se fez, como se acreditou. E te seja feito. E naquele mesmo momento o seu criado sarou. Nós vemos a ação de Deus. E a bênção, irmãos, ela é conforme a medida da sua fé. Muita fé, irmãos, muita bênção. E às vezes nós queremos apresentar muito sacrifício, muita obra para ser abençoado. Não, irmãos, você tem que apresentar fé, é crer. Porque quando eu creio, eu aceito com verdade. Quando eu creio, eu chamo a existência do que não existe como se já existisse. Quando eu creio, eu agradeço pelo que eu não tenho como se já tivesse. E no mundo material, o poder do agradecimento, ele começa a materializar todas as bênçãos que desejamos no nosso coração. Porque quando você agradece a alguém, você agradece depois de receber o presente. A pessoa te dá um presente: oh, muito obrigado, Deus te abençoe. Nossa, obrigado mesmo, muito obrigado. Mas no mundo espiritual, pela fé, é diferente. Senhor, graças te dou por isso e isso e aquilo outro. Mas você não tem, mas você agradece pelo que não tem, como se já tivesse. Esse é o poder de materializar aquilo que você deseja pela fé. Começar a agradecer. Jesus fazia isso. Quando ele ia multiplicar os pães e os peixes, o que ele fazia? Pai, graças te dou, Senhor. E começava a agradecer pela multiplicação, e assim se multiplicavam os pães. Quando ele foi ressuscitar Lázaro: Pai, graças te dou por me ouvir. Eu sei que o Senhor me ouve sempre. Lázaro, vem para fora.